não sei se todos puderam acompanhar algumas notícias entre meio gospel, se nós podemos dizer assim, das igrejas evangélicas. A notícia que permaneceu, acredito que na maior parte dos canais de comunicação das igrejas, dos pastores, líderes de cristãos, nesta semana. E no dia 19, o pastor presbiteriano Tim Keller, não sei quantos conheciam, autor de muitos livros, conferencista, ficou conhecido no Brasil perante as suas obras, ele deu o seu último suspiro, dia 19 de maio. Este pastor, ele influenciou a geração e vai continuar influenciando pelos seus escritos, seus estudos, aquilo então que ele deixou no seu legado. E ele continuou ensinando até os últimos momentos da sua vida. Ele afirmou, então, nesta última semana: sou grato por minha família que me ama. Sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para ver Jesus. Me mande para casa. O pastor Tim Keller estava lutando contra um câncer, seus 70 anos, e nesta semana, então, ele voltou para casa. Mas é uma afirmação, quando você começa a analisar aquilo que ele está vivendo, todo o tempo de tratamento, as dificuldades que essa doença trouxeram para a sua vida, nós vemos que é uma afirmação de alguém que alimentava a sua fé na esperança de Cristo Jesus. Alguém que tinha plena convicção do caminho que estava trilhando, plena convicção do que ele estava fazendo, plena convicção de para onde ele iria. Ele estava com tudo pronto, tudo preparado para seguir. E nós, quando pensamos numa circunstância como essa, como é que nós estaríamos? Se fôssemos nós no lugar deste pastor. Estivéssemos então próximo do nosso último suspiro. Porque o que nós pensamos, é que estamos todos bem, né? Estamos todos fortes, né? A juventude geralmente, pela sua saúde, acaba ignorando esta realidade da nossa fragilidade, da nossa limitação, e vamos fazer o que bem entendemos da vida, né? Vamos levar a vida da forma como nós queremos. Vamos fazer aquilo que agrada. E assim a vida física é deixada de lado e a espiritual mais ainda. Mas não só a juventude vive assim, né? Muitas pessoas acabam então vivendo sem se preocupar com aquilo que estão fazendo para com Deus. E é interessante que a palavra do Senhor, ela nos lembra na carta de Tiago, que a vida é como uma neblina. Uma neblina, a hora está aqui, a hora já não está mais. A hora ela é densa, né? Você vai viajar, você vai passar por uma estrada onde tem muita neblina, está denso, você quase não enxerga do outro lado, mas de repente ela some. É a comparação que as Escrituras trazem sobre esta nossa vida frágil, né? Limitada. Salomão também diz que ela não passa de um fio de prata que pode se romper a qualquer instante. Por isso eu e você precisamos nos preparar. Será que nós estamos prontos para este momento, assim como estava este servo do Senhor? E se você for pensar então nesta continuação de uma vida que é eterna em Cristo Jesus, o que é que você precisa levar? O que é que você precisa ter com você para dizer que você está pronto para seguir viagem, se nós podemos imaginar desta forma? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 3, para nós pensarmos juntos sobre alguns detalhes que essa história então ela nos traz. Livro de Daniel, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7.
Daniel capítulo 3, versículos de 1 a 7. Diz o seguinte a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, os prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos e nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, que nós queremos agradecer a Ti pela liberdade que temos de estar com a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração neste momento. Que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, através do texto da Tua palavra. Que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos direcionar, venha despertar a cada um de nós, ó Deus, para a vida agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostra então, o livro de Daniel começa com o tempo em que Jerusalém ela foi então conquistada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E nós vemos então que, apesar de toda a desobediência que havia em Israel, o profeta Ezequiel, no capítulo 28, ele menciona um servo do Senhor, menciona Daniel e o chama, portanto, de homem sábio. Uma sabedoria que caracteriza então Daniel para estar entre os homens escolhidos pelo rei, versados, instruídos, aqueles então sem defeito, aos quais o rei retira do meio do povo para então o servir. Não só ele, mas também Ananias, Misael e Azarias. Estes homens então que por servir agora Nabucodonosor têm os seus nomes alterados. Os nomes que antes eram direcionados à adoração do único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, agora então passam a se chamar Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas os nomes então são direcionados à adoração dos deuses pagãos. Eles estão no meio desta cidade. Eles estão no meio desta idolatria e é neste contexto que nós vemos então esses 3 jovens nos ensinarem que eles estavam preparados. Se aquele fosse o último suspiro de suas vidas, se fossem os últimos momentos, eles estavam preparados, portanto, para seguir viagem. E o que nós podemos ver então no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, que então o rei Nabucodonosor, com toda a sua ânsia de poder e de vanglória, ele manda então construir esta estátua. Essa estátua que vai representar todo este poder que ele tem. E ordena que todos os homens se prostrem a ela e a adorem. Nós vemos que ele chama os líderes, o versículo 2, o 3, trazem para nós toda a liderança, todos os oficiais, todos os cargos, as funções que ali estavam, os quais ele chama, se apresentam
e se prostram perante aquela estátua que ele havia então construído naquele momento. Porém, apesar destes que estão no meio do povo se prostrarem, nós vemos então que aqueles jovens, eles não fazem, eles se mantêm em pé. E quando você vem então nesta viagem para analisar se eles estavam preparados para seguir viagem pelo risco que eles estão correndo neste momento, nós vemos então que o Senhor permite que eles passem por uma prova. É a prova que vai então mostrar a nossa fidelidade. É a prova que nós passamos que mostra o compromisso que nós temos para com Deus e não para com os homens, para com a palavra do Senhor e não para com os ensinos que este mundo está trazendo. É o teste da sua fé que vai dizer então o que é que você está carregando com você para dizer se estamos preparados ou não para seguir esta viagem. E nós vemos o texto mostrar que aqueles jovens, eles estavam então não com qualquer roupa em sua bagagem, mas com a própria armadura de Deus, como descreve Paulo aos Efésios. Nós vemos então que eles possuem naquele momento a certeza de quem está com eles. Mas para eles chegarem neste momento, eles então recebem uma grande ameaça. É o momento da santificação, é o momento da provação que Deus está permitindo eles viverem, que eles vão então mostrar se eles estão servindo ao Senhor, se eles estão com os olhos firmados em Deus ou se não, ou se eles vão se deixar levar pelas circunstâncias. E em muitos momentos nas Escrituras, nós vemos a palavra do Senhor nos instruir sobre esses instantes, sobre as provas que todos nós passamos. Pedro, em sua carta, ele vem dizer então aos cristãos que estavam dispersos entre as regiões por causa da perseguição, ele vem dizer a eles, iria se levantar então no meio deles um fogo estranho, uma prova, a perseguição seria cada vez mais intensa. Porém, ele diz para eles não desanimarem, porque aquilo iria acontecer para trazer sobre eles a aprovação. Da parte de Deus, vindo do Senhor, ele traz então a prova para que o seu povo possa ser lapidado, para demonstrar cada vez mais a certeza de sua fé. Quando você lê todo o livro de Juízes, você encontra da mesma forma este momento, o povo passando. Eles são provados com a permissão de Deus. O Senhor deixa que os outros povos, ainda que estão naquele local, naquelas terras, permaneçam e usa a vida desses outros povos para provar a fidelidade dos israelitas. Então, para você poder entender se você está preparado ou não, se está vivendo para o Senhor ou não, a pergunta que você pode responder é: o que é mais importante para você hoje? O que é mais valioso na sua vida hoje? E nós temos a resposta, a palavra do Senhor, desta forma, na postura desses servos, que é inicialmente a fidelidade a Deus. A prova leva eles a demonstrar a fidelidade ao Senhor. Nós vemos então que aqueles jovens não foram influenciados pela maioria, pelo lugar onde eles estavam, pela afirmação que aqueles homens tinham da adoração aos deuses pagãos, e ali, sem preocupação alguma, uma nova estátua a qual eles vão agora adorar, se prostrar, demonstrar submissão naquele momento. Eles não são influenciados neste instante porque a prova foi colocada para eles e eles se demonstraram fiéis ao Senhor. Nós estamos em meio a uma geração a qual o Senhor está permitindo a prova da nossa fé todos os dias. Em todos os momentos você encontra pessoas que estão combatendo a fé cristã, pessoas que estão tentando denegrir a verdade, pessoas que estão tentando virar o jogo e mostrar que nós somos os errados e que o que a sociedade está dizendo é a verdade que deve ser vivida. A prova está vindo sobre nós dia após dia, e nós não estamos aqui para viver conforme as ideias deste mundo.
Estamos aqui para viver conforme a palavra do Senhor. Lutar contra aquilo que tem sido ensinado neste mundo, tantas heresias, tantas arbitrariedades que têm sido feitas contra a própria palavra do Senhor. Vemos que aqueles jovens, eles foram provados pelo Senhor e puderam então demonstrar a sua fidelidade. O texto na continuação, versículo 8 e 9, diz o seguinte: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus perante o rei Nabucodonosor. Eles vão então até o rei para contar ao rei o que aqueles jovens haviam feito. Esses judeus que estão no nosso meio não se prostraram perante a imagem. Isso gera revolta. Revolta neste momento não só pela liderança, pelos caldeus, mas também pelo rei Nabucodonosor. E então ele chama estes jovens à sua presença. O texto nos diz então nos versículos 14 e 15: falou Nabucodonosor, ele lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei naquele momento está então confrontando a fé destes homens. Está levando eles a mais um momento de prova, onde eles agora são questionados se vão ou não obedecer à ordem diante do próprio rei. Eles são confrontados na frente, diante do rei. Eles não estão agora no meio das pessoas, distante. É o próprio rei, então, que está levantando esta oposição para que eles possam abandonar a sua fé. E a resposta destes jovens é muito sábia. Versículo de número 16 ao 18 diz o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nós vemos que esses jovens, nesse momento, tiveram a oportunidade de mostrar a fidelidade a Deus ao não se prostrar perante aquela imagem. Mas a prova continua. As lutas continuam para eles naquele momento, e como eles podem mostrar que eles estão prontos para o risco que eles estão correndo? É através agora da perseverança. Eles não apenas foram levados a uma prova, mas várias. E a fidelidade deles está sendo provada na perseverança ao permanecerem diante do Senhor em todos os momentos. Assim nós vemos que Tiago nos fala sobre as provas. A prova da sua fé vai te levar a uma vida de perseverança. Quando demonstramos então a fidelidade, quando obedecemos a Deus, nós vamos perseverar dia após dia diante do Senhor, no caminho que o Senhor se agrada, da forma a qual nós podemos honrar o nosso Deus e dizer que nós estamos maduros, estamos vivendo de forma íntegra, estamos preparados, porque estamos junto com o nosso Senhor, diariamente o servindo em fidelidade. A palavra nos ensina então que os santos, aqueles que creem no Senhor, eles vão perseverar até os últimos dias. Paulo, em sua carta aos Romanos, ele nos diz então que aqueles que creem, aqueles que estão sendo moldados à imagem de Cristo, à imagem do Filho, eles já estão glorificados. Algo que vai acontecer ainda no futuro, porém ele nos diz como algo presente, pela certeza que nós temos, pela garantia que temos da glorificação através do ato
de Cristo Jesus. Muitas pessoas estão buscando ao Senhor, porém não estão certas do caminho que estão trilhando. Não sabem para onde elas irão. Não têm a certeza de que se estes forem os últimos suspiros de suas vidas, o que acontecerá depois? Vamos dizer que estamos preparados para isso. A palavra do Senhor nos mostra que na fidelidade nós caminhamos em perseverança. E o Senhor Jesus, então, em certo momento, ao questionar o jovem rico, ele então diz: esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado. Se esta pergunta for direcionada a você e a mim, qual é a nossa resposta? O que é que nós temos? Em quem nós cremos? O que é que nós trazemos conosco para podermos afirmar então que nós estamos preparados? Basta você dizer o que é mais importante na sua vida. O que é que você tem de mais importante? Qual é o tesouro maior que você tem? Você se alegra por tê-lo, então, com você neste dia. Aqueles jovens, eles confiaram no Senhor, pois nós vemos, então, que aquele que demonstra a fidelidade é aquele que recebe a segurança do Senhor, pela fé que Ele está nutrindo, que Ele está nos ensinando, que Ele está movendo o nosso coração através de suas próprias promessas. Mesmo que você esteja no momento de dificuldade, mesmo que você esteja no meio da fornalha, mesmo que você esteja sendo ameaçado, mesmo que haja um grande caos, a palavra do Senhor nos mostra que a esperança deve alimentar no nosso coração, a esperança nas promessas de Deus, assim como tinham aqueles homens, aqueles jovens que olhavam para a palavra do Senhor e confiaram nele naquele momento e puderam, portanto, perseverar. Eles sabiam que eles estavam correndo risco. Nabucodonosor trouxe sobre eles uma ameaça. Vocês vão ser lançados na fornalha, vocês vão morrer se vocês não abandonarem isso. Se vocês não deixarem então de servir ao Deus de vocês e não passarem a me servir. A palavra do Senhor no versículo de número 19 diz então que Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. A palavra do Senhor nos mostra que, apesar da fornalha estar mais quente, no ponto mais difícil, calor ainda maior, a prova ainda maior, nós vemos então que a prova, a fidelidade exigem a nossa perseverança até os últimos momentos, até o fim. Muitas pessoas, no lugar desses jovens, teriam desistido, como têm desistido, porque não confiam, porque não olham para o Senhor, porque se esqueceram das promessas, porque não buscam viver em comunhão com o Senhor, para que no momento da prova eles possam demonstrar a sua fidelidade. E o rei, então, naquele instante, quando ordena que aqueles jovens sejam jogados na fornalha, ele se espanta ao confirmar com seus servos quantos eles tinham lançado na fornalha. E eles então se lembram: lançamos apenas 3. Porém, eles dizem estar vendo agora 4 homens. Um que era semelhante a um filho dos deuses. Ele então os chama para fora naquele momento. Servos do Deus Altíssimo, saiam para fora da fornalha. Eles saíram. E todos os que haviam se prostrado perante aquela estátua observaram com ele que nada havia acontecido com aqueles jovens. Nem ao menos o cheiro de roupa queimada eles tinham naquele momento, porque haviam confiado no Senhor. Esses homens, quando entram nessa circunstância, eles não sabem o que está prestes a acontecer. Eles não sabem o que eles vão viver. Eles não sabem se eles vão continuar vivendo. Mas eles permaneceram firmes
até os últimos momentos. Fiéis ao Senhor, perseverantes em meio à prova que Deus permitiu a eles. E por isso eles recebem naquele momento o prêmio vindo de Deus. A libertação em meio àquela luta. A libertação em meio àquela prova que eles estão passando. Que o Senhor está com eles neste momento. Nós vemos a palavra do Senhor nos mostrar que nós não somos poupados de passar pelo fogo, pelas provas. E por isso é preciso olhar com confiança ao Senhor. Pela certeza da sua promessa, pela certeza do prêmio da liberdade que Ele então traz para nós. É garantido a nós através da fé que nós temos naquele representado naquele momento pelo quarto homem em meio à fornalha. Este então vem trazer a nós, chamado de Emanuel, aquele que encarnou em forma humana, o Senhor Jesus, o que está conosco, venceu a morte e traz para nós a esperança da eternidade. A esperança do prêmio que nós vamos receber se permanecermos fiéis ao nosso Deus até os últimos dias de nossas vidas. A coroa da vida está preparada para aqueles então que servirem a Jesus Cristo até os últimos momentos, até o último suspiro de suas vidas. Aquele então que pode dizer que está preparado, que está pronto para afirmar, assim como o servo Tim Keller, que naquele momento desejava estar com Cristo, que ele estava pronto para isso, precisa então demonstrar a sua fé diariamente, a fidelidade ao Senhor, perseverar constantemente para ter garantida a liberdade eterna do sofrimento que o pecado trouxe a nós. Apenas através de Cristo Jesus, eu e você alcançamos esta liberdade. O que mais importa para nós, o que mais importa para mim e para você, é a fé em Cristo Jesus, a fidelidade. Em outro instante, o reverendo Augustus Nicodemos, ao mencionar sobre a morte de Tim Keller, ele diz que ele morreu da forma como todo mundo gostaria. De forma tranquila, junto com a sua família. O último instante dele foi junto com sua esposa, ao qual ele deu um beijo na testa de sua esposa e deu o seu último suspiro. Mas o principal que ele menciona, que a palavra do Senhor nos ensina, que nós temos que ter como mais importante no último momento de nossas vidas, é a fé. É a fé que nós precisamos para ter então garantida a coroa da eternidade sobre nós. A promessa do Senhor sobre a vida daqueles então que depositam a fé em Cristo Jesus. Nós todos precisamos lembrar que ao olhar para a eternidade, olhar para a fragilidade humana, isso nos faz então entender que nós não somos feitos para este mundo, mas nós somos cidadãos dos céus, estamos aqui apenas como peregrinos, é passagem. E enquanto nós estamos aqui, precisamos lembrar que não vivemos para ser como o mundo, como a maioria, como os outros. Nós somos chamados povo do Senhor. Nós somos chamados povo de propriedade exclusiva de Deus. Estamos aqui para mostrar a este mundo quem é o Deus a qual nós servimos. Levar as pessoas a entender que existe esperança, apesar de toda a tragédia que o pecado trouxe, a partir do momento que entrou na história. Portanto, assim como estes jovens, se o Senhor nos livrar ou não da fornalha, bendito seja o nome do Senhor. Que eu e você possamos olhar para o nosso Deus com toda a certeza de que Ele está conosco, que Ele está cuidando de cada um de nós, que Ele vai manter a sua palavra e ser fiel às suas promessas, porque assim eu e você não desanimamos no meio do caminho.
mesmo em meio às mais difíceis lutas, nós vamos continuar olhando firmemente para Cristo Jesus. Que o Senhor te conceda a fé, para que em todos os momentos de luta você possa estar firme no Senhor, para que até o último instante, ao qual nenhum de nós sabe quando será, nós tenhamos a mesma fé, a mesma certeza, e que assim estejamos preparados, seja para o último suspiro ou para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé neste momento, para nós cantarmos o último cântico desta noite. Convido os irmãos do louvor para que venham à frente e nos conduzam neste momento.